Você já parou para pensar como a vida surgiu na Terra? Essa é uma das perguntas mais intrigantes da ciência e que rendeu muitas teorias fascinantes. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a hipótese de Oparin, um dos cientistas que tentou desvendar esse mistério. E também vamos explorar um pouquinho sobre as células, a unidade fundamental para a vida, dando destaque para as células procariontes, que foram as pioneiras da existência. Ficou curioso? Então vem comigo nessa jornada pelo começo da vida no planeta. Para iniciar essa história, vamos falar um pouquinho sobre a origem da vida. E em destaque, como eu falei, a hipótese de Oparin. Ela foi feita lá em meados de 1920 e 1930. E aí, o que é que vai acontecer? O que é que Oparin falou pra gente? Ele falou, olha aí, naquela época, ele falou o seguinte: vamos imaginar que existe uma Terra que a Terra ela é uma grande bola incandescente, certo? Então imagine aí a Terra como uma grande bola incandescente e que toda forma de água ela é tida com vapor. Então a gente só tem água em forma de vapor. Então a gente tem H2O 100% em vapor, certo? E isso vai formar toda a nossa atmosfera. Então, a Terra em si, ela é uma grande bola incandescente. E a nossa atmosfera seria formada pelo esse vapor de água, certo? E aí, o que é que ele falou um pouquinho mais sobre isso? À medida que o vapor de água ele vai se aproximando da Terra incandescente, então aquele vapor que está na superfície, ele vai se aproximando da Terra incandescente, ela vai adquirir a energia que está ali naquela terra incandescente. E quando ela vai pegar essa energia, ela vai evaporar novamente. Então ela toca na terra, como se fosse a chuva tocando na terra, e evapora. Então ela vai fazer isso, porque ela vai pegar toda aquela energia e vai virar vapor novamente. E quando ela subir, quando ela passar um pouquinho acima daquela parte de vapor, ela vai ser transformada em uma grande tempestade. Então, a gente tem isso seguindo assim por diante. A gente tem o vapor de água caindo ali na Terra. Quando ela toca na Terra, com a energia que está ali naquela grande bola incandescente que é a Terra, ela vai subir e quando ela chegar lá em cima mesmo, ela vai ser transformada em vapor, em tempestade, uma grande tempestade. Então, a gente tem isso daí. E aí, o que é que vai acontecer? Pega a visão aqui. Nas tempestades, tinham muitos raios. Você sabe que as tempestades, elas são formadas de muitos raios. Isso aí todo mundo sabe. E o raio é o que pra gente? Os raios, eles são energia elétrica, não é mesmo? E aí, como vocês sabem, aquela parte lá de cima, ela existe raios ultravioletas, não é mesmo? Lá em cima também existe raios ultravioletas. Então, a gente tem a energia elétrica, que é tida através desses raios, e a gente ainda tem as ultravioleta. E assim, essas duas fontes, elas vão ser fontes de energia. E que vai tornar possível que aconteça as reações. Então, essas duas fontes de energia, elas vão fazer com que aconteça algumas reações. E aí você me pergunta, certo, Izzy? Eu acho que eu estou compreendendo, mas aí eu não estou entendendo muito bem. E aí vamos lá. Quando isso acontece, quando ele começa a fazer essas reações, quando a gente começa a ter essas reações, então vai ser um momento em que vai surgir o carbono, em que vai surgir o oxigênio, e que esse carbono e que esse oxigênio, ele em algum momento ali vai se juntar, não é mesmo? A gente sabe na química, depois de muitos estudos, que o carbono ele se junta com o oxigênio e assim por diante. E aí, o que é que vai acontecer? Esse carbono vai se juntando com o oxigênio, o hidrogênio vai se juntando com o enxofre e assim por diante. Vai pegando esses átomozinhos e eles vão começar a se juntar. E essa junção desses átomos forma o quê? Forma exatamente isso, as nossas moléculas. Então, vai ser formado aí, nesse impasse que tem dessas tempestades, desses raios dessas tempestades, com os raios ultravioletas, eles vão fazer com que surjam as primeiras moléculas. E aí, o que é que vai acontecer? À medida que a chuva vai caindo,
e vai evaporando novamente, as moléculas, elas vão se acumulando cada vez mais. Então, a gente tem lá, como eu falei pra vocês, a gente tem um vapor enorme ali de água. E aí, aquele vapor enorme ali de água que tem, ele vai caindo na Terra, que é incandescente. Então, ela cai e volta. E aí, quando tem isso, esse negócio de cair e voltar, vai formando essas moléculas. E cada vez que forma essas moléculas, vai se acumulando cada vez mais moléculas orgânicas. Como essas moléculas são formadas por, principalmente, carbonos, elas são conhecidas como moléculas orgânicas. Então, elas vão se acumulando cada vez mais. Então, estão entendendo como é que acontece? Acontece a chuva, cai lá, o vapor de água cai na superfície da Terra, evapora, e aí se encontra com essa tempestade, que ela é cheia de raios e de raios ultravioletas, e aí isso vai fazer com que sejam criadas as primeiras moléculas orgânicas. E ao longo que vai acontecendo isso, o vapor de água cair e evaporar, vai criando cada vez mais moléculas, e isso daí vai fazendo com que se acumule cada vez mais, tá certo? Então vai acontecendo isso. E aí, o que acontece? Um dia, assim, ele analisou todo o ser que estava estudando e analisou todo o planeta Terra e disse assim, um dia, a superfície da Terra, ela vai fazer com que ela vai perdendo todas as energias que estavam ali, então ela vai ficando menos incandescente e isso vai fazer com que comece a ter as criações de rochas, as primeiras rochas comecem a serem formadas. E aí, essas rochas, vocês concordam comigo que rochas elas vão ser menos quentes do que aquela grande bola que estava ali. E aí, o que é que vai acontecer? Com essa energia sendo perdida da superfície da Terra e sendo transformadas em rochas, vai acontecer um resfriamento na superfície terrestre, tá certo? Então, quando a chuva cair, o que é que vai acontecer? Vai começar a surgir os primeiros oceanos. Por quê? Porque aqui, quando ele tocar na Terra não vai estar mais quente, a Terra não vai ter mais aquela energia que ela tinha antes. Não vai ter mais aquela energia que dava antes para tornar novamente em vapor. Então, o que é que vai acontecer? Vai começar a surgir os primeiros oceanos, os oceanos primitivos. Então, é aí que começa isso. Então, esses oceanos primitivos, você lembra o que aconteceu lá antes? Que as moléculas, elas estavam se acumulando cada vez mais, as moléculas orgânicas se acumulavam. Então, com essa formação desse primeiro oceano primitivo, a gente vai ter uma demanda enorme de moléculas orgânicas. Vão existir muitas moléculas orgânicas naqueles oceanos primitivos. E essas moléculas orgânicas, elas vão começar a se juntar aqui, vai começar a se juntar ali, e vão começar a se juntar, e essa junção vai dar a formação às primeiras células. Então, é isso que aconteceu. Essa é a teoria de Oparin. E aí, o que acontece? Quando você olha assim, eu particularmente olhei assim e disse, que loucura é essa? Meu amigo, esse homem tava louco. Esse homem só pode ter acontecido alguma coisa, que ele não tava batendo muito bem. E aí, imagina eu hoje, em 2025, com toda essa informação que tenho, já fico assim, meu, tipo, como é que ele começou a pensar nessas coisas? Essas coisas não fazem muito sentido do que está acontecendo. Imagine lá em 1920. Então, ninguém acreditou nele. Assim como provavelmente você deve estar, tipo, esse homem dava meio louco, é uma ideia meio confusa, não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo. E aí, o que é que vai acontecer? Vai existir duas pessoas, que é o Oren, não lembro muito bem como é que fala, e o Miller. E aí eles são professor e estudante, se eu não me engano. Um orienta o outro, um é orientador do outro. E aí eles olham assim pro outro e falam assim, a gente tem que fazer um experimento para ver se isso que Oparin falou realmente é verdade. E aí é quando eles começam a fazer um experimento. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão pegar a base do que foi falado por Oparin e fazer um experimento com base nisso. Então, ele vai pegar um vapor de água, ele vai pegar fontes de calor para simular essa parte da Terra incandescente. Então, vai ter que ter muita fonte de calor para formar essa parte incandescente da Terra. E ele vai colocar tudo e vai colocar também descargas elétricas ali, para ser os raios das tempestades, certo? Então, a gente tem a Terra incandescente sendo uma camada de vapor. A gente vai ter, quando subir aquele vapor,
for um pouquinho mais pra cima, ele vai resfriar, né, como aconteceu. E aí, esse resfriamento que causaria tempestade tem raios e tal. E aí, ele pegou isso daí, que ele colocou eletrodos, que vão simular descargas elétricas, certo? Então, eles pegaram isso, o Urey e o Miller pegaram isso para provar o que estava acontecendo. E aí, quando ele começou a ver, ele pegou essas energias começou a jogar para a atmosfera, começou a ver essas reações todas acontecerem. E aí, depois de um dia, o que é que surgiu? O primeiro aminoácido. Então, foi aí o ponto de partida para essa teoria, ela é verdadeira. Essa daqui, ela pode não ser 100% verdadeira. Até hoje, ainda demanda muitos estudos em relação a essa origem da vida. Mas, em partes, ela é uma teoria verdadeira por esse experimento que fizeram, é claro, né? Então, é toda uma investigação em relação a isso. E aí, tem toda essa hipótese de como surgiu o primeiro aminoácido, as primeiras moléculas e, principalmente, a primeira célula, que é a unidade fundamental da vida. Todo mundo fala, né, dessa parte das células, que vírus não tem célula, então o vírus não seria considerado um ser vivo, porque todo ser vivo tem célula. Aí já é outra história, eu não vou entrar aqui, até porque essa parte de biologia não é a minha área, eu só tô passando aqui o que eu estudei e meus estudos de genese, que é mais pra eu entender como é que aconteceu as coisas, né? E aí, o que é que acontece? Aconteceu essas coisinhas aí, esses detalhes aí, e surgiu a primeira célula. A primeira célula sendo a unidade fundamental da vida. Então, é isso que vamos ver nesse momento. O que acontece? A palavra célula, cela, cele, essas coisas, ele significa o quê? Cavidade. Então, a célula, a gente tem a célula e ela é todinha formada por uma membrana plasmática, vocês sabem, né? Aquela parte redonda e tem aquela parte aqui da membrana plasmática. E aí, o que é que vai acontecer? Essa membrana plasmática, ela é extremamente necessária. Por quê? Porque ela faz com que a gente separe o que está interno do que está externo. Então, ali dentro da célula tem várias coisas, as células eucariontes, que são as nossas, a gente tem material genético, a gente tem um DNA, tem um RNA, tem um lisossomos e assim por diante, tem várias coisas. Então, isso daí fica separado através dessa membrana plasmática de tudo que está lá fora. Isso daí é essencial, faz com que tudo aconteça. Então, a gente tem isso, a membrana plasmática, ela é extremamente necessária. E aí, o que é que vai acontecer? As primeiras células existentes foram as células chamadas de células procariontes, que são aquelas células mais simples. E aí você pensa, ai meu Deus, que nome, mais um nome na biologia, a biologia tem muito nome. E aí você vai pensar um pouquinho assim, o que acontece? Procariontes. Essa parte de cariontes, ele significa carioteca. Então, as procariontes são células que veio antes de ter a carioteca. Então, o procarionte significa que é antes da carioteca, ok? Então, tudo na biologia a gente estuda dessa forma. Então, elas são células mais simples e elas são consideradas primeiras células. Hoje em dia, a gente tem o quê? A gente tem as bactérias, eu acho que só as bactérias que são células procariôticas, e a gente tem isso. E aí, o que acontece nas células procariontes? Se ela não tem a carioteca, ela tem tudo misturado. Então, tudo lá dentro da célula a gente tem a parte, a membrana plasmática e tal, mas tudo fica misturado, tudo ali, tudo misturado, tudo solto, e é isso daí. Então, as células procariôticas são assim, certo? São consideradas primeiras células e elas têm tudo misturado. E aí, o que é que vai acontecer? Vai ser um momento em que vai surgir as células eucariontes. Então, vamos pensar no nome. Eucarionte. Se carionte significa carioteca, então essas células elas vão ter cariotecas. Então, elas são formadas a partir das células procariôticas, é claro, obviamente, e as células procariontes faz com que tenha as células eucariontes, certo? E aí, o que é que vai acontecer aqui? Pensa numa coisa, é o que acontece na biologia, que eles defendem muito isso, que a gente não tem a membrana plasmática, ela faz com que tudo aconteça. E aí, essa membrana plasmática que tem, ela começou a sofrer desdobramentos, certo? Então, esses desdobramentos, eles são conhecidos como invaginações. Então, é como se a gente tivesse a membrana aqui
e ela começasse a invaginar. Então, vem aqui pra dentro e tal. E aí, ele começa a fazer essas invaginações aqui, no meio dela todinho. E aí, o que acontece? Essas invaginações dessa membrana, ela vai e vindo, e aí elas vão se soltando, certo? E aí, ao longo que esses traços de membrana plasmática vão se soltando, vão meio que virando uma bolsa, vamos dizer assim, que é o que o professor falou, que eles viram uma bolsa, e eles fazem com que fique em torno do nosso DNA, certo? Então, seria exatamente essa carioteca, seria essa membranazinha que protege o DNA. Essas bolsas, elas se formam no DNA, ali ao redor do DNA e do RNA, certo? Então, ele faz com que se forme a carioteca. E não só a carioteca, também se forma todas as outras estruturas. Então, seja os lisossomos, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, e todas as outras são formadas através dessas estruturas que sofrem invaginações, tá certo? Então, é basicamente isso que acontece. Eu sei, essa parte é meio confusa, principalmente da origem da venda. A parte das células é mais fácil, mas é exatamente isso. Em outro vídeo, quando eu voltar a estudar biologia, nessa semana, eu irei gravar quais são o que cada uma dessas partes que está ali dentro da célula faz. Então, a gente tem a mitocôndria. O que é a mitocôndria? O que é que ela faz? Ainda não cheguei nessa, apesar de ter estudado do ano passado, mas aqui fica basicamente isso. Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho sobre como é que isso surge e assim por diante. Mas eu irei gravar o resto das aulas depois, quando for ao longo do tempo que eu for estudando esses assuntos aí, tá certo, gente? Então é isso e tchau, tchau!